Explodiu com um estrondo. Jake, bati com o dedo. O vazamento aconteceu de alguma forma em São Francisco, e os agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos rastrearam o asterisco dinheiro falso asterisco até o último lugar que se poderia imaginar, a prisão de Folsom. Quando os homens do governo mostraram suas cartas ao grande czar da prisão, ele quase teve um ataque epilético. Expliquei ao Jake que o diretor vociferava e andava aos gritos pelo escritório como um touro enfurecido. Agora ele acusava os agentes. Disse que eram inimigos tentando incriminá-lo. Mas que diabo? Gritou. O que vocês pensam que eu sou? Acham que sou um João bobo cuidando de um lar para débeis mentais? Por Deus, asterisco isto é uma prisão, asterisco estão ouvindo? Asterisco uma prisão, asterisco sabem quem eu sou? Pois eu vou dizer. Asterisco eu sou o diretor aqui, e tenho 35 anos de experiência com a Wells Fargo, asterisco. Entendi bem? Falsificando moeda dos Estados Unidos dentro da minha prisão? Agora aquele pomposo e bêbado assassino de esperanças de presidiários ria alto e prolongadamente. Aquilo era demais para ele. Veja só, senhor agente do serviço secreto, disse ele entre acessos de riso, em minha carreira como detetive, já tentaram me passar uns trambiques bem pesados, e eu admito que alguns colaram, mas não muitos mesmo, pode acreditar. Como diretor desta prisão, já havia alguns dos vigaristas mais espertos que já vestiram o uniforme tentar me enganar, mas comigo não cola. Aqui está minha reputação, vai mostrar se eu conheço ou não meu presídio. Onde dois condenados se reúnem, lá estou eu. Esse sou eu, senhor, asterisco esse sou eu, asterisco agora, qual é o próximo passo? Estou esperando, manda ver. Um estudioso da natureza humana teria percebido que o diretor estava blefando. Era visível que ele não estava à vontade. Ninguém conhecia melhor do que aquele autocrata quanto ele havia se degradado em sua função. Era conversa comum entre os internos que ele estava bebendo até se matar e que dependia inteiramente dos seus subalternos para administrar a prisão. O diretor não ficou muito tempo na dúvida. O agente do serviço secreto era mais do que um adversário à altura. Se não nos permitir revistar esta prisão e fazer uma investigação adequada, vamos sair e voltar com um mandado judicial. Pode soar engraçado aos seus ouvidos, hein? Mas, apesar disso, o governo federal tem esse poder. Agora vamos ao que interessa, continuou. Eu não estou apenas acusando que há falsificação de moeda acontecendo aqui. Estou pronto para provar. Mais ainda, posso levá-lo até o exato ponto desta prisão onde esse crime contra o governo está sendo cometido. O diretor saltou da cadeira como uma pantera, enfiou com força seu chapéu preto sobre a cabeça grande, pegou seu cacetete, parte integrante de seu equipamento diário, bem conhecido por todos os condenados da prisão. Vamos lá! Gritou. Chega de conversa. Quero ver as cartas. Me leve até essa fábrica de moeda falsa dentro desta prisão. Quero ver com meus próprios olhos, e escreverei minha carta de renúncia ao governador dentro de 10 minutos, cronometrado. Os dois homens do governo e o diretor saíram apressados do escritório, descendo os longos degraus de pedra do prédio administrativo. A guarda armada pessoal do diretor o seguia de perto. Os 4 homens subiram a estrada até o círculo em forma de ferradura que dava na prisão propriamente dita. Pararam diante da sala do capitão da guarda. Spud, como os presos o chamavam, estava à porta, observando o diretor com um olhar estranho, de tempos em tempos analisando os visitantes de cima a baixo. Esse chefe de segurança conhecia o diretor por inteiro. Um único olhar já lhe dissera que o skipper estava fervendo de raiva, e ele se perguntava o que havia acontecido. Não precisou esperar muito. O diretor já estava debochando dele com sarcasmo grosseiro. No fundo do seu cérebro canalha, Spud já começava a formular um plano de defesa onde faria o capitão servir de bode expiatório, caso aqueles espertos agentes do governo realmente tivessem algo escondido na manga. Ora essa, capitão, ele fez uma careta. Que baita confusão! Este homem aqui está me dizendo que estamos operando uma fábrica de falsificação dentro da nossa prisão. Fabricando moeda falsa, ouviu bem? Asterisco moeda falsa, asterisco. Ah, espera. Quase me esqueci, devia ter te apresentado. Estes dois senhores são agentes do serviço secreto, e eles vão nos mostrar onde está localizada a nossa máquina de fabricar dinheiro. E não é 1º de abril, veja só. Agora era o capitão que tentava conter o riso. Ele também estava se divertindo, e para não deixá-lo rir sozinho, o diretor se juntou à gargalhada às custas dos dois visitantes silenciosos. Capitão, onde fica a oficina de ferreiro? Perguntou o mais velho dos agentes. Já perdi tempo demais aqui. Quero que me leve lá agora mesmo. Spud, o capitão da guarda, indicou com um gesto do polegar e seguiu à frente pelo pátio. Ao entrarem na grande oficina de ferreiro, os agentes do serviço secreto mandaram sair todos os trabalhadores presos que estavam no prédio. Feito isso, tiraram os casacos e começaram a vasculhar o local. Os dois agentes cumpriram mais do que haviam prometido. Em menos de 1 hora, desde o momento em que entraram na oficina, haviam escavado e exibido provas incontestáveis, moldes, ferramentas, metais e uma grande quantidade de moedas em vários estágios de produção. Na verdade, encontraram uma fábrica de falsificação completa, todo o aparato de uma máquina de fabricar dinheiro. O velho diretor da Era da Pedra, o skipper da prisão de Folsom, saiu cambaleando do prédio, a imagem de um homem miserável e arrasado. Parecia ter envelhecido 20 anos em 1 minuto. Seu guarda-costas e Spud o seguravam, do contrário, ele teria desabado no chão. Eles praticamente carregaram um fardo trôpego de volta pelo pátio, o sentaram em uma cadeira no escritório do capitão da guarda e lhe deram água. Levemente recuperado, suas primeiras palavras foram: toquem o grande apito para confinamento geral. Telefone para buscar minha carruagem, gemeu. Me levem para casa. Sinto que estou muito doente. Meu Deus, é demais, asterisco e a minha reputação, asterisco este é o golpe mais duro da minha vida. Mas esperem, lamentou, asterisco tenho a resistência de um gato com 9 vidas, asterisco. Ele ouviu alguém telefonando para o médico da prisão. Isso quase lhe causou um ataque epilético. Asterisco não, malditos.
Médico de cadeia, não, asterisco, gritou, já voltando ao seu estado habitual. Asterisco telefone para Sacramento, para chamar o meu médico particular, ouviu, asterisco, e lançava um olhar fulminante a Pud, que se encolheu diante do olhar acusador. Ah, estarei melhor amanhã. Aí sim, assumo o comando. É isso que ganho por confiar num imbecil como você para cuidar da parte interna da prisão. Esvazie todos os casos do porão. Prepare aquele lugar. Vou encher de todo condenado que trabalha naquela oficina. Vou arrancar a verdade deles na marrã, até espremer cada maldito filho de zebra que botou as mãos nisso. Sua carruagem já estava parada à porta, e enquanto erguiam para colocá-lo no assento, ele ainda continuava a resmungar, dizendo que faria com todos assim que reassumisse as rédeas do poder. A lei da compensação entrará em ação. Aquele autocrata insensível, que esmagara centenas de pobres condenados sem um pingo de piedade ou remorso, sentia agora, pela primeira vez em sua longa e sangrenta carreira, o peso da repreensão. E isso o havia humilhado até o chão, a ele, um homem tão vaidoso. A notícia de que uma fábrica de falsificação estava em plena operação na segunda maior prisão do estado da Califórnia, descoberta por 2 homens do governo vindos de Washington, em vez dos vigilantes oficiais da prisão, foi, de longe, a maior piada da temporada, tanto dentro quanto fora dos muros. Foi o maior acontecimento já registrado para expor asterisco a zenina estupidez asterisco de todo o sistema americano de prisões modelo. O tigre estava rindo. As batidas rápidas indicavam que ele ria com vontade. Essa é a melhor piada de prisão que já ouvi, Ed, ele chamou, finalmente. Não me conte mais. Todo mundo sabe da semana das sextas-feiras negras, quando os pobres condenados de Folsom foram esmagados no guindaste. Continue a história. Estou ansioso pela parte do túnel e a tentativa de fuga, embora eu saiba que deve ter fracassado, senão você não estaria aí batucando na parede como um fantasma. Na verdade, somos apenas sombras de homens vivos mesmo. Nunca te vi, nem sei como você se parece. Quando terminar sua história, quero uma boa descrição sua, a cor dos seus olhos e do seu cabelo, mais ou menos quanto você pesa e quantos anos tem, ou melhor, quantos anos parece ter depois desses anos no inferno. Quero saber tudo, Ed, porque parece que te conheço há 1 milhão de anos. Eu bati de volta uma boa risada. Tudo bem, Jake, mas já te aviso que a descrição que você fizer de si mesmo não vai bater com a que eu fizer. Agora, se você prometer não interromper de novo, vou tentar te contar a parte mais interessante de todas, o resto da minha vida em Folsom. Capítulo XXV. Tortura, uma bela arte em Folsom. Durante mais de 4 meses, trabalhei dia após dia com aquele martelo de 4 libras, tentando abrir um buraco no centro de um pedregulho de 10 toneladas, indo para minha cela no fim de um longo dia com a cabeça latejando e os olhos doloridos do brilho do sol. Com o tempo se arrastando, eu havia deixado de ser objeto de curiosidade dos meus companheiros de prisão. Eles agora passavam com um olhar indiferente para o ismaelita que desperdiçava seu tempo no topo de uma rocha nua. A vida era dura demais naquela prisão assassina. A cada dia, algo novo acontecia. Espancamentos e tiroteios vinham em sucessão rápida. Um mero presidiário e seus problemas logo eram esquecidos no redemoinho fervente de conflitos e nos gemidos de muitos. Nos anos que vieram e se foram, muitas vezes tentei analisar meus sentimentos durante aqueles 4 meses em que sofri no topo daquela rocha, exposto ao sol escaldante. Já suportei os extremos da dor lancinante, resultado da tortura direta e da brutalidade em todas as formas imagináveis da rotina prisional, mas não houve tortura mais apavorante para mim do que aquela que vivi nos primeiros meses da minha sentença de prisão perpétua em Folsom. Apenas um homem com o cérebro distorcido de um diabo encarnado poderia ter concebido a ideia ardilosa ou imaginado um plano para me escolher como alvo de tamanha humilhação e tortura, como fez o diretor da prisão de Folsom. Suas ordens ao capataz daquele caldeirão do inferno foram: coloque esse assaltante de trem no topo daquele pedregulho grande que fica fora do seu círculo. Faça-o trabalhar sem parar, do amanhecer ao anoitecer. Se ele se rebelar ou te lançar até mesmo um olhar torto, estique no guindaste até ele implorar por misericórdia. Mas não o mate. Quero que ele arraste alguns anos longos e miseráveis antes de o enterrarmos na colina, sob a pequena cruz branca. Mantenha-o naquele rochedo pelo próximo ano, se for preciso, até ele cavar um buraco fundo bastante para que eu não o veja da janela do meu escritório. Até lá, disse ele, já terei inventado um novo tipo de tormento para ele. Essas foram suas ordens, e parecia que seriam cumpridas à risca. Mas o destino interveio mais uma vez. Meu bom anjo da guarda me salvou no momento em que eu sentia que minha sanidade estava se esvaindo. O engenheiro do estado, responsável por todas as operações, visitou a prisão. Ele se aproximou da minha rocha e ficou me encarando, curioso. Perguntou ao capataz o que aquele presidiário estava fazendo ali em cima. Aquele astuto chefe tentou fugir da pergunta direta, mas acabou admitindo que eu estava ali por ordens especiais do diretor. Ele é um homem perigoso, senhor. Um homem muito perigoso. O engenheiro do estado virou-se com nojo. Ele agora estava me chamando, e eu mal podia acreditar no que ouvia. Desça dessa rocha. Repetiu ele. Obedeci. O que você está fazendo aí em cima? Perguntou ele. Eu não sei, respondi, segurando a cabeça ardente. Você não sabe? Questionou ele. Respondi, não. Curioso, ele perguntou. Qual é o seu nome? Respondi com respeito. Qual é sua sentença? Prisão perpétua, com trabalho forçado. Há quanto tempo você está nessa rocha? Asterisco asterisco, desde o dia em que cheguei a esta prisão. 4 meses inteiros, senhor, asterisco asterisco. Você já foi punido? Sim, senhor. Todos os dias desde que cheguei aqui, todos os dias desses 4 meses, lá no topo daquela rocha. Surpreso, ele se apressou em esclarecer. Não me refiro a isso. Quero dizer, você já foi mandado para os calabouços de punição ou, em outras palavras, recusou-se a realizar trabalho útil? Não, senhor, nunca. Nem sequer me foi dada a chance. Você está disposto a fazer um trabalho útil? Acha que conseguiria aprender a cortar pedra, se tivesse a oportunidade?
Ele finalmente perguntou. Disse a ele que estava disposto a trabalhar. Mais do que isso, que me esforçaria muito para aprender a cortar pedra. E ainda, que faria qualquer coisa correta para provar que não era o homem mau que o capataz havia retratado. No instante seguinte, ele se voltou bruscamente para o fanfarrão grandalhão. Põe imediatamente um grupo de homens para quebrar esse pedregulho, de modo que ele nunca mais possa ser usado para um propósito tão desprezível. A lei do Estado não permite que um ser humano seja tratado dessa maneira. Considero isso um ultraje e vou relatar ao órgão governante, o Conselho Estadual de Comissários de Prisão. Comece este homem como aprendiz e mostre-lhe como cortar pedra. Estas são suas ordens, e darei as mesmas ao seu diretor. Virando-se, ele me olhou com compaixão. Foram as primeiras palavras gentis que ouvi de um homem livre. Elas amoleceram meu coração e eu o agradeci humildemente. Fiquei ali junto à rocha, ouvindo meu instrutor presidiário por vários dias. Então me veio uma inspiração, dar o meu melhor e provar meu valor dominando a arte de cortar pedra, um ofício que normalmente leva 4 anos para ser aprendido, no mesmo período em que desperdicei tentando cavar um buraco no topo daquela rocha. Trabalhei incansavelmente, realizando em 4 meses o que me propus a fazer, e ao fim desse tempo já tinha um aprendiz sob minha orientação. Foi então que descobri que minha energia e empenho haviam sido tomados apenas como mais uma evidência da minha suposta maldade criminosa. Agora, a ordem havia descido do tirano lá do morro, era hora de esmagar de verdade. Logo passei a sofrer vigilância intensificada. A vida e tudo mais estavam de cabeça para baixo na prisão, distorcidos como a leitura no espelho. O golpe final veio. Começou quando um guarda me acusou de ter saído da linha, algo que não fiz. Aconteceu ao fim de um dia longo e duro de trabalho, justamente quando eu estava prestes a passar pelo portão de saída. Um dos guardas de chão, com cacetete em mãos, me arrastou para fora da fila. Spud, o PK, estava parado na porta do seu escritório, esperando. Tudo já estava armado. Impulsivo, indignado, não recuei diante do tirano carrancudo e, quase sem saber ou me importar com o que dizia, chamei o guarda de mentiroso. 2 carcereiros já me seguravam firmemente pelos braços. Spud gritava. Ah, você está começando encrenca, hein? Mesmo antes de suas listras estarem sujas? Por Deus, eu vou acabar com você. Chamando um homem livre de mentiroso, hein? Levem-no. Levem-no. Deem a ele 50 horas no guindaste. Não ouvi mais nada. Estavam me empurrando através do portão dos homens. Naquela época, em Folsom, 10 horas no guindaste quase matavam qualquer homem. Era preciso ser feito de ferro para aguentar. Eu só sabia sobre o guindaste por ouvir dizer, mas, se fosse metade tão ruim quanto os outros condenados descreviam, então aquele capitão bruto havia me sentenciado à morte. Deus do céu, pensei. 50 horas pendurado pelos pulsos no guindaste. Isso significava ficar pendurado 5 horas por dia, 10 dias para completar as 50 horas, e o restante do tempo passado no chão frio de pedra, sem sequer um cobertor para cobrir meu corpo trêmulo. A comida durante esse período consistiria em algumas onças de pão seco e apenas água suficiente para matar minha sede ardente uma vez a cada 24 horas. Era algo demoníaco, infernal, inacreditável, e eu ainda precisava descobrir o que realmente faziam com os homens no guindaste. Ali minha imaginação parava, mas eu tinha a noite inteira para pensar, pois a tortura só começaria na manhã seguinte. Essa primeira noite no calabouço não contaria na minha sentença. As câmaras de tortura em Folsom ficavam em um lugar chamado Beco dos Fundos. Eram isoladas por tábuas do restante das alas de celas. Lá dentro, os gemidos e lamentos das vítimas se perdiam no ar vazio. Eu era um dos 10 condenados que enfrentariam as máquinas de punição na manhã seguinte. Disseram-me que esse número não era nada incomum, era mais ou menos o número médio de presos punidos diariamente, o ano inteiro, em Folsom. Minha porta foi a última das 10 a ser aberta. O homem livre encarregado ordenou secamente que eu saísse. A luz forte do corredor me confundiu por um instante, e então vi o espetáculo horrendo de 9 seres humanos infelizes, todos pendurados nas pontas de cordas. Cada um estava suspenso por um sistema de roldanas, presos a uma varanda acima de suas cabeças. 2 assistentes presidiários ajudavam o homem livre a realizar seu trabalho macabro. Meus braços foram estendidos para trás, e então um par de algemas foi fechado em meus pulsos. Um dos presos começou a puxar a corda presa às algemas, me erguendo lentamente. Quando meus calcanhares estavam apenas fora do chão, o assistente fez menção de amarrar a corda a uma trava na parede, mas foi empurrado de lado pelo guarda do calabouço, que agarrou a corda com ambas as mãos, usando o peso do próprio corpo, deu-lhe um tranco brutal. Foi cruel, impiedoso. O peso do meu corpo fez com que o aço das algemas penetrasse profundamente em meus pulsos, enquanto eu balançava mole na ponta da roldana. Então ele soltou uns poucos centímetros de folga, até que eu tivesse recuperado uma posição de equilíbrio, com as pontas das botas tocando as pedras do corredor do calabouço. Satisfeito por me ter exatamente como queria, amarrou a corda na trave e então deu um passo para trás. Com um olhar demoníaco, falou pela primeira vez. Maldito seja! Se eu tivesse todos os da sua laia aqui por apenas 30 dias, acabaria com o crime de roubo de trem neste estado para sempre. Eu tinha uma constituição feita de ferro e saúde perfeita, mas será que conseguiria suportar aquilo por 2 horas e meia, o tempo da sessão matinal? Minha cabeça estava inclinada para baixo, na altura da cintura, forçada àquela posição antinatural por meus braços presos para trás e apertados cruelmente pelas algemas. Minha primeira sensação foi de vertigem e tontura, causada pelo sangue correndo para minha cabeça. Eu não comia nada desde o meio-dia do dia anterior e estava fraco e nauseado. Houve um jato frio de água. Isso me reanimou, e percebi vagamente a figura de um dos presos jogando água em mim com uma mangueira. Ele parou quando percebeu que eu estava recobrando os sentidos. Cheio de pena, sussurrou encorajador. Por Deus, Morrel, você é o primeiro homem que aguentou isso na história de Folsom. Geralmente eles desmaiam em 10 minutos. E você nem gemeu. Ei, o que o Skipper tem contra você, afinal? Você é novato no guindaste, e ele já te deu o castigo máximo logo de cara. Só os caras que tentam fugir recebem isso.
Aqui, toma um gole de água. Tenha coragem, e dentro de 20 minutos você estará no chão. Eu havia ficado pendurado por 2 horas e 10 minutos. Inacreditável. Registrei apenas as primeiras sensações. Todo o resto foi um branco na minha mente consciente. Mas agora, uma vez reanimado, cada minuto terrível arrastava-se com a lentidão de séculos. Sangue quente escorria pelos meus braços, vindo dos pulsos dilacerados. Eu havia mordido a língua enquanto estava inconsciente. O sangue coagulado enchia minha boca. Minha respiração era lenta e pesada, mas ainda consegui resistir até o fim daquela eternidade, 20 minutos. O carcereiro retornou e ordenou que os assistentes do calabouço começassem a soltar os presos. O condenado que tão piedosamente havia jogado água em mim se aproximou do meu guindaste. Estava prestes a me descer quando o homem livre gritou. Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Ele foi o último a subir e será o último a descer. Isso não significou muito para mim no momento, mas, antes que terminassem de soltar os outros 9 infelizes, percebi qual era o favor precioso do qual aquele monstro insensível me havia privado. Mais de 10 minutos se passaram até que o último homem da fila cambaleasse como um bêbado de volta à sua cela. Apegando-me à força de vontade, me preparei para o momento em que o peso do meu corpo seria liberado e as algemas retiradas. Fui o primeiro homem a sair andando ereto do guindaste após 2 horas e meia de tortura. Normalmente, os homens despencavam mole no chão e engatinhavam de volta para a escuridão de suas celas, mesmo após o castigo mais brando no guindaste, gemendo de dor por causa dos hematomas. No 7º dia, o croaqueiro da prisão, o médico, foi chamado ao calabouço. Alarmado, o assistente preso o havia levado até meu guindaste. Eu estava passando pela sessão da tarde. Havia 2 horas que meu rim sangrava. Meus 2 sapatos estavam encharcados com o fluido quente. Até mesmo as pedras do chão estavam manchadas. O preso mensageiro me contou depois que grandes círculos azul escuros haviam se formado ao redor dos meus olhos, enquanto o restante do meu rosto estava branco como a morte. Morrel, eu realmente achei que você estaria morto em mais 10 minutos se aquele croaqueiro não tivesse mandado te descer, ele disse. O croaqueiro não veio por misericórdia, mas por curiosidade, queria ver o notório fora da lei que havia sido marcado para um fim rápido pelo skipper da prisão de Folsom. Mesmo em sua melhor versão, os médicos das prisões não eram bem vistos pelos condenados. Mas aquele homem, desfilando como se fosse um médico, um curador, era uma desonra e uma vergonha para a profissão médica. Depois do diretor e do Spud, o capitão da guarda, ele era o terceiro homem mais odiado, amaldiçoado e xingado por todos os presos da prisão. Sóbrio, era frio, cínico e mesquinho. Bêbado, tinha o temperamento de um touro furioso, e arremessava qualquer coisa ao seu alcance contra o primeiro condenado indefeso que se aproximasse. As bebedeiras do skipper e do croaqueiro eram assunto comum em toda a prisão, e muitas vezes, durante esses porres prolongados, eles brigavam. Então, ficavam meses sem se falar, e, nesse período, o croaqueiro se vingava de todas as formas para irritar o diretor. Naquela ocasião, enquanto eu ainda estava pendurado no guindaste, ele me observou cuidadosamente com um falso ar de simpatia. Balançando a cabeça de um lado para o outro, soltou vários como um leve protesto contra tamanha brutalidade. Em seguida, ordenou que me dessessem e que eu fosse levado de volta à cela no calabouço, deixando instruções para que eu não fosse pendurado novamente até ser liberado dos seus cuidados. Ao final de 3 dias, a tortura foi retomada. Levei 13 dias para cumprir minhas primeiras 50 horas no guindaste de Folsom. Eu havia ofendido todo o poderoso povo, e por mais que tentasse, não conseguia me redimir com as autoridades da prisão. Sentindo mais do que nunca o desespero da minha situação, eu me perguntava quando viria o aviso de que o túnel estaria pronto para que eu pudesse fugir pelo calabouço. Outro mês havia se passado, e ainda sem notícias. Eu estava ficando inquieto. Percebia que meus carcereiros já preparavam uma nova armadilha para me torturar novamente. Mas então fui momentaneamente esquecido no meio da grande agitação que tomou conta da prisão. Folsom foi sacudida até os alicerces. Um dos maiores planos de fuga de sua história havia sido descoberto. Um novo escândalo havia estourado, e o diretor estava mais uma vez em desgraça. Os jornais do estado denunciavam abertamente o diretor por permitir que presos perigosos cavassem um túnel sob a prisão, grande o suficiente para passar com um cavalo e uma carroça. O túnel fora descoberto a tempo de impedir a fuga de um grande grupo dos piores detentos da prisão, diziam. Depois de desmantelarem uma gráfica de falsificação em Folsom, esse túnel, descoberto bem debaixo dos narizes dos supostamente vigilantes guardas, quase foi o golpe final contra o diretor. Para mim, foi como um sinal de morte, mas logo esqueci meus próprios problemas por compaixão aos pobres infelizes envolvidos no plano. Um por um, eles foram praticamente crucificados no guindaste. Folsom havia se transformado em um matadouro. Era um horror, um pesadelo. De alguma forma, consegui resistir ao meu primeiro ano de reclusão naquele poço maldito de perdição. Muitas sessões de tortura no guindaste me haviam tornado astuto e sagaz em assuntos prisionais. Os veteranos endurecidos chamavam isso de desperteza de cadeia. Agora, eu já não deixava transparecer o ferro que havia em minha alma. Para sobreviver, precisava vencer o jogo. Passei a interpretar o papel de um homem quebrado e submisso, enquanto por dentro fervia em sede de vingança. Os guardas do pátio me provocavam com insultos, tentando me levar à rebelião, mas eu fingia não ouvir. Eu aguardava o momento certo, tramando de um ponto vantajoso jamais suspeitado. Já havia fracassado em várias tentativas de fuga, a última quase me custará a vida. A anjo da prisão, como os presos a chamavam, a esposa do diretor, me salvou. Ela ouviu o marido planejando permitir que eu escapasse. Mas era uma armadilha, ele havia colocado guardas escondidos do lado de fora para me abater a sangue frio. Ela, então, enviou o alerta por meio de outro preso, avisando-me do perigo. Esperaram por dias, e como eu não caí na armadilha, deram um sinal para minha prisão. 2 guardas me tiraram da fila e me arrastaram até o escritório do chefe de segurança. O diretor, Spud, o capitão da guarda, e cerca de meia dúzia de outros oficiais e guardas estavam na sala.
Sobre uma mesa estava espalhado um uniforme completo de ciclista, feito a partir de um traje azul. Havia sido roubado dos aposentos dos guardas por frente, meu companheiro de cela, um informante pessoal de Spud. O uniforme fora cortado e costurado sob medida na alfaiataria por um dos meus melhores amigos entre os presos. A fuga teria sido absolutamente segura. O plano era que eu escapasse da prisão montado numa bicicleta. Isso seria possível num domingo, quando grupos de visitantes chegavam para excursões, todos com bicicletas. Disfarçado, eu poderia me misturar com eles, pegar uma bicicleta da pilha no posto Liberty e ir embora pedalando. O plano foi revelado pela traição de outro preso, um homem fraco que decidiu lucrar com a minha desgraça. Fui submetido a um interrogatório brutal, uma espécie de terceiro grau que esmagava a alma. O diretor bradava que me mataria se eu não confessasse como havia conseguido as roupas do guarda. Protestei veementemente minha inocência, afirmando que tinha sido vítima de uma armação. Mas isso não adiantou. Fui espancado pelos brutamontes oficiais e já passava da meia-noite quando finalmente desistiram. Espumando de raiva, o diretor encerrou sua explosiva tirada. Asterisco, por Deus, se você não contar, tudo bem. Desta vez eu acabo com você. Asterisco. Asterisco, leve-me e coloque na cela com cloreto de cal. Asterisco, ordenou. Asterisco, se ele sobreviver a isso, vai ser capaz até de enforcar a própria mãe antes de tomar outra dose. Asterisco. Passei o resto daquela noite no calabouço, machucado e arrebentado pela sessão infernal a que fui submetido no escritório do chefe de segurança, e agora seria levado para a cela com cloreto de cal. Somente 2 outros detentos haviam passado por essa provação na história da prisão, e eu me perguntava o que aconteceria comigo. Já ouvirá histórias terríveis, e sabia que isso superava os terrores da Inquisição Espanhola. Eu já havia perdido a fé nos homens e agora começava a perder até a fé em Deus. Quando meus algozes abriram a porta da cela, eu estava tão cego de ódio que recebi o sacrifício como se fosse um alívio. Jurei que, se o destino maldito que me perseguia com fúria implacável me deixasse viver, eu venderia minha alma ao próprio demônio por um poder temporário que me permitisse me voltar contra meus inimigos e destruí-los. Diante da porta aberta da câmara de tortura, 2 guardas fortes seguravam meus braços por trás. Eu podia ver o revestimento branco de cal no chão da cela. Estava espalhado de forma uniforme, com pelo menos 3 dedos de espessura. Um dos guardas o molhava com uma mangueira. Uma névoa branca, vinda da reação do cloreto de cal, preenchia o ar da cela. Num instante, me empurraram lá dentro e fecharam a porta com estrondo. Agarrei minha garganta em chamas com ambas as mãos, depois cambaleei e caí ao chão. Isso só me aproximou ainda mais daquele vulcão de morte em brasa. Lutando freneticamente, arranhei as pedras salientes da masmorra tentando me levantar. Tateando as cegas, me arrastei até bater na porta. Comecei a esmurrá-la com as mãos nuas. Dores lancinantes atravessavam meu ventre. Minha respiração queimava como chumbo derretido. Meus dedos, mãos e braços foram ficando dormentes, e choques paralisantes atordoaram meu cérebro. Se, naquela agonia, me oferecessem um cálice de veneno mortal, eu o teria bebido com gratidão, qualquer coisa para escapar daquela câmara letal do inferno. A escuridão parecia girar ao meu redor. Senti meu corpo inverter a posição, como se minha cabeça estivesse para baixo e os pés para cima. Então comecei a rodar, e, como se obedecesse a uma força centrífuga terrível, fui lançado ao espaço. A porta foi aberta, e um guarda usou um gancho comprido para puxar meu corpo inerte para fora. O auxiliar do calabouço jogou água fria sobre mim com a mangueira. A água resfriou os vapores ardentes e lentamente me trouxe de volta à vida. Todo esse ato macabro durou pouco mais de 6 minutos, mas eu senti como se tivesse morrido por eras. 2 guardas me pegaram pelas pernas e me arrastaram de volta para a cela onde eu havia passado a noite. O que sofri nos 10 dias seguintes ultrapassa qualquer descrição. A delicada mucosa da minha boca e garganta estava queimada. Minhas sobrancelhas e cílios haviam desaparecido. Eu mal conseguia falar, só conseguia sussurrar. Fisicamente, eu estava destruído, e, no dia em que saí daquele calabouço para voltar ao trabalho, era um homem transformado. O ferro do ódio havia marcado meu coração. Daí em diante, seria trama contra trama. Passei a viver unicamente para a vingança. O fim do meu 2º ano se aproximava. Trabalhava com energia inabalável para tecer os fios espalhados da minha teia de aranha, até que envolvessem toda a prisão. Dessa vez, estava decidido a não falhar. Seria como um terremoto, súbito e devastador. Escolhi um único homem de confiança. Ele havia sido libertado, e eu o mandei para amigos do lado de fora. Esse homem cumprirá fielmente sua parte. Rifles, pistolas e munições já estavam escondidos nas encostas perto da prisão de Folsom, aguardando a ordem para serem trazidos à noite e colocados dentro dos limites da prisão. O plano de motim estava completo. Homens confiáveis estavam prontos para cumprir seu papel. Meus aliados do lado de fora deveriam cortar as linhas telefônicas e telegráficas, isolando a prisão de Folsom nas encostas do mundo exterior. O sinal para o ataque seria dado às 10 em ponto de um domingo pela manhã, quando todos os prisioneiros estivessem no pátio superior. O escritório do chefe de segurança deveria ser tomado silenciosamente, e Spud, o capitão da guarda, seria obrigado a telefonar para o diretor e atraí-lo até lá com um pretexto. Feito isso, ambos seriam levados à primeira torre com metralhadora Gatling e ordenados a comandar a rendição. Enquanto isso acontecia, atiradores experientes entre os amotinados assumiriam posições estratégicas para proteger a torre e abrir fogo caso a rendição fosse recusada. Procedimentos semelhantes seriam realizados de posto em posto até que toda a linha de guarda fosse tomada. Quando a prisão fosse capturada, o verdadeiro trabalho começaria. Os papéis seriam invertidos. Os antigos tiranos seriam nossos prisioneiros, e o diretor, o médico, o capitão e vários guardas extremamente brutais seriam submetidos a um julgamento sumário por corte marcial, com a sentença quase certa de morte por enforcamento. Que ironia do destino eles serem levados à casa da morte e executados na máquina assassina do Estado, o cadafalso da prisão. Capítulo XXVI. Uma transferência na prisão. Um Judas da prisão traiu o plano do motim. Uma nuvem negra pairava sobre Folsom. Mais uma vez o destino agia. O equilíbrio da balança estava suspenso. As brutais atrocidades da prisão haviam, finalmente, liberado forças quase fora de controle. Como uma fagulha de fogo na palha seca de uma vasta pradaria, ventos de ódio atiçavam as chamas em um inferno furioso que consumiria seu próprio autor, o odiado diretor da prisão de Folsom. Ele estava horrorizado e perplexo.
Sua mente atrofiada não conseguia aceitar que suas temidas máquinas de tortura o haviam falhado. Ele, o juiz e carrasco insensível que fazia os condenados rastejarem de medo e tremerem só de pensar em quebrar uma de suas regras rígidas, agora estava perdendo o controle. A disciplina da prisão estava se desmoronando. Seus guardas brutais tornavam-se indignos de confiança. Até que Spud, o capitão da guarda, estava ficando preguiçoso e estúpido, como provado pelas várias intrigas e quase fugas ocorridas no último ano. Agora chegará o horror supremo. Um plano havia sido tramado bem debaixo do seu nariz. 25 dos homens mais desesperados presos seriam os líderes para incitar os outros 1.400 a se rebelarem abertamente. Eles pretendiam explodir a prisão do mapa, e o mais irônico de tudo era que o próprio diretor seria o primeiro a ser marcado para a morte. Desta vez, ele murchou de medo. Esqueceu suas máquinas da Inquisição. Por enquanto, só pensava em como se livrar rapidamente dos conspiradores. Era necessário recorrer a uma transferência de emergência. Não podia perder tempo. Perigos ocultos o cercavam. Sua mente embriagada clareou pela primeira vez em anos, e ele voltou, só um pouco, a ser o homem de ação que fora. Por quase uma hora, sentou-se ao telefone de longa distância em seu escritório particular, convocando os membros do Conselho Estadual de Comissários de Prisões para virem imediatamente ao presídio e realizarem uma reunião de emergência. Na tarde de sábado, o Conselho Estadual chegou e entrou em sessão secreta quase que imediatamente, onde o diretor expôs rapidamente os fatos e recomendou que os 25 líderes fossem transferidos na manhã de segunda-feira para a prisão de San Quentin, como medida preventiva para a segurança de Folsom. Alarmados com as revelações chocantes, os membros do Conselho ordenaram a transferência. O diretor ficou aliviado. Um peso foi tirado de seus ombros. Daqui em diante, essa seria uma lição para ele. Ele marcaria passo e tomaria cuidado. De agora em diante, todos os oficiais e guardas na linha de Folsom sentiriam o peso de seu punho. Além disso, planejava uma cuidadosa triagem para eliminar todos os que negligenciaram seu dever, e até considerava como demitir seu homem, Friday Spud, o capitão da guarda, que estava com ele há anos. Uma ideia feliz lhe ocorreu. Se eu conseguir me livrar do capitão da guarda e colocar no lugar um homem de outro calibre, poderia aproveitar para anunciar uma nova política e jogar toda a culpa do passado sobre ele. Se eu ceder um pouco, talvez consiga me restabelecer como um diretor popular. A luz estava surgindo. A covardia e o medo estavam tirando do homem seu ferro. Suas máquinas de tortura falharam em impor respeito. Todos os presos o odiavam. Portanto, ele recorrerá à bajulação. Na manhã de segunda-feira, a rotina morta da prisão começou. Os presos eram contados enquanto saíam pelo portão principal. Eles iam lentamente para as suas odiadas tarefas do dia. Os homens marcados foram puxados da fila. 25 de nós ficamos de um lado e, quando o resto da fila passou, fomos mandados de volta para dentro. Lá, nos ordenaram a tirar a roupa e cada homem recebeu um par de calças velhas, uma camisa e botas. Não nos permitiram usar roupa íntima ou meias. Uma longa corrente de aço com algemas a cada 2 pés foi arrastada para o corredor. Spud, o capitão, me empurrou para frente, algemando meu pulso esquerdo na primeira algema da corrente. Depois, ele escolheu outro homem, trouxe-o para frente e repetiu o procedimento. Nós dois, presos, lideraríamos a fila. Esse homem era meu tenente de confiança, um dos principais líderes do motim que estava para acontecer no próximo domingo. Meu coração afundou. Foi a primeira suspeita de que algo havia dado errado. Era uma surpresa completa. Eu me sentia derrotado e quebrado. Nada parecia real. O mundo era só uma sombra, e eu, um grão de pó flutuando sem rumo. Finalmente, os 25 foram algemados à corrente longa. Vários guardas começaram a prender ferrolhos pesados nos tornozelos direito e esquerdo de cada par de homens na fila. Quando terminaram, Spud, o capitão, gritou a ordem para marchar e liderou o caminho pelo portão dos homens. Assim que saímos da prisão, cerca de 15 guardas com cacetetes alinhados de cada lado, começamos a caminhar de Folsom até a ferrovia. O trabalho parou. Centenas de presos observavam, se perguntando o que estava acontecendo. Um pesado vagão esperava na ferrovia. A locomotiva estava a vapor, pronta para partir. Eu fui puxado para dentro, os outros me seguiram, e as portas foram fechadas e trancadas. Guardas armados com rifles estavam posicionados em cada extremidade. Logo estávamos saindo da prisão, que logo desapareceu da vista. Saí de Folsom depois de 2 anos vivendo um inferno na terra. Entrei com apenas 18 anos, quase um homem, corpo e alma limpos, com os melhores impulsos e sem nenhum pensamento ruim contra qualquer pessoa. 2 anos se passaram, mas eu vivi uma eternidade de sofrimento e injustiças. Minha vida mudou completamente. O ódio amargo fervia em meu coração. Ele corroía e queimava minha alma. Por dentro, amaldiçoava as leis feitas pelos homens e até a lei de Deus. Liberdade não significava mais nada para mim. Eu vivia apenas para a vingança e odiava o destino que frustrava meus planos de revanche. Em qualquer outro momento, eu teria recebido a transferência como um ato de misericórdia divina, porque San Quentin não era a prisão do Poctopus, e lá eu poderia me redimir para uma vida útil no futuro. Mas agora tudo estava diferente. Queria ficar em Folsom. Eu ansiava pelo confronto. Queria ouvir o estalo seco dos rifles e ver os homens de casacos azuis e botões de latão caírem. Se o dia fosse contra nós, eu teria recebido a morte de braços abertos, pois já havia chegado ao fim do caminho. É só isso, respondi ao Tiger. Você já sabe o resto sobre minha transferência de Folsom para San Quentin, o motim na Jute Mill e, depois, a traição de Sam Harry, que resultou na minha segunda sentença de prisão perpétua, desta vez no calabouço. O estranho e incessante bater com os nós dos dedos parou. Eu esperava a tarde toda para entender por que o Tiger não me bombardeava com suas perguntas inesperadas de costume. Também queria que ele comentasse a longa história. Fiquei desapontado. Ele não disse nada. Alguns dias depois, ouvi o familiar chamado Tic, Dash, Tic 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 Tic, depois Tic, Dash, 4 tics, Ed, na voz de nós. Ele continuou, você é fatalista? Divertido com o Tiger e querendo provocá-lo, perguntei, por quê? Só isso, sua história me faz pensar, disse ele.
Se não há nada de verdadeiro no fatalismo, não consigo entender como sua vida foi poupada em meio a tantas experiências terríveis. Ou há mesmo algo nisso, Ed, ou a vida é uma das mais malditas piadas já pregadas em um ser humano. Mas falaremos disso depois, continuou. Me diga, o que aconteceu com o velho chefe fora da lei? Ele também foi mandado para Folsom, mas o diretor nunca permitiu que ele saísse do prédio das celas. Recebeu tarefas leves, cuidando de um portão perto do hospital, e não tinha permissão para conviver com os outros presos. O diretor temia a influência dominante que ele exercia. Achava que ele poderia incitá-los a atacar a prisão. Ele havia sido um velho soldado e sabia como comandar homens. Mas o Octopus não ficou parado, continuei. Outros homens do Vale de São Joaquim e das Montanhas, sob forte suspeita de serem membros do nosso grupo, foram empurrados para a prisão por acusações falsas. Um deles, em especial, era um grande amigo meu, o dono do rancho onde comi o jantar de frango depois da batalha de Slick Rock. Foi preso sob acusação de roubo e recebeu 20 anos em Folsom, vítima da injustiça alimentada pelo ódio do Octopus. Outro homem recebeu 15 anos. Os agentes da ferrovia o incriminaram. Ele era inocente da acusação impronunciável e morreu de coração partido na prisão. Mais tarde, o proprietário do infame Hole in the Wall em Spanish Town, Isalia, foi julgado por roubo de trem e condenado à prisão perpétua. Muitos outros, temendo a longa mão de ferro do tirano comum, deixaram o país silenciosamente para sempre, encerrando o último ato no desfecho da história de Musel Slug. A solitária era um lugar amargo. O Tiger, 13 celas distante, me impediu de enlouquecer, e eu fiz o mesmo por ele. No entanto, até os discretos toques com que conversávamos, quase inaudíveis até para os ouvidos mais atentos, violavam as regras. Nossos guardas eram bestas primitivas. O lugar era impensável. O mundo exterior estava morto. Estávamos enterrados vivos, e, ainda assim, o Tiger e eu falávamos sobre tudo e qualquer coisa. Podíamos passar uma semana especulando sobre algo que, para as pessoas do mundo vivo e em movimento, seria mera trivialidade. Éramos amaldiçoados e xingados por causa das batidas, mas isso não nos detinha. Continuávamos, mergulhando em todo tipo de assunto imaginável. Então voltamos a ficar inquietos. O Tiger mostrava um crescimento notável, buscando novos caminhos de conhecimento. Ainda assim, seu sentimento de opressão se tornava semelhante ao meu. Nossas histórias de vida já haviam sido contadas, e agora era necessário encontrar algo novo para sufocar nossa miséria. O ramo das revistas. Vamos publicar uma bati com os nós dos dedos para o Tiger. Ótimo, disse Jake. Vamos chamá-la de Utopia Mental Asterisco. Mais uma vez, ficamos febrilmente ocupados. O Tiger ficou responsável pelos anúncios, criando um método novo e bem-humorado. Ele também escrevia contos, fazia ilustrações e trazia as notícias esportivas. Eu cuidava das colunas especiais, editoriais, tratados e ensaios sobre filosofia e viagens. Tínhamos tanto conteúdo preparado que, no dia da publicação, quando a Utopia saía da imprensa mental, levava quase um mês para transmiti-la por meio da linguagem dos toques. Mas até isso se tornou monótono com o tempo. A escuridão, o pequeno espaço onde vivi por tanto tempo, o ar viciado, tudo começou a me sufocar. De cada canto, o demônio da loucura me espreitava, esperando maliciosamente por minha queda. A crise estava próxima. Eu vinha lutando contra o inevitável havia meses. Então algo aconteceu. Homens livres, estranhos, visitaram o calabouço. Pelas grades da porta da minha cela, vi Give Adão, o guarda da solitária, apertando a mão de alguém que chamaram de um novo diretor. Ouvi as palavras, a nova administração. Foi o primeiro sinal que o Tiger e eu tivemos de que o antigo grupo de brutos da prisão havia sido expulso com desonra. Os prisioneiros sempre temem mudanças. Nova vassoura varre tudo. Agora estavam diante da minha cela. Num instante, Give Adão puxou o novo diretor para o lado. Cuidado com esse homem, ouvi ele dizer em sussurro. Não se aproxime da porta. Ele enfiaria o dedo no seu olho se tivesse chance. Esse é o homem, Morrel, que tem armas escondidas em algum lugar desta prisão. Foi condenado à prisão perpétua e se recusa a entregar as armas. Sim. Já ouvi tudo sobre ele, respondeu o novo diretor. E também sei das armas. Espere até eu assumir de fato o controle deste lugar e tenha um tempo para examinar o terreno. Vou descobrir toda essa trama na prisão. Trouxe o modelo de um sobretudo quando vim para San Quentin. Mandei fazer vários com esse padrão. Quando eu estiver pronto para usar esse casaco, se houver armas escondidas em Point San Quentin, as encontrarei em 3 semanas, ou não sou o homem de palavra. Ele falava alto, claramente para que eu ouvisse. Observei-o com mais atenção. Era tudo, menos agradável à vista, de estatura baixa, uns 5 pés e 7 polegadas, traços escuros e morenos. Um bigode preto caído escondia sua boca. Tinha apenas um olho. Na hora, dei-lhe o apelido de pirata. E esse nome ficou com ele até o fim de sua sangrenta trajetória naquela prisão. No geral, era o homem de aparência mais desagradável que já tivemos em San Quentin. Give Adam abriu minha cela e mandou que eu saísse. O grupo de homens me olhava de forma estranha. Eu devia parecer uma aparição para eles. Meu cabelo embaraçado quase escondia meu rosto. A barba crescia longa. Minhas roupas estavam esfarrapadas de tanto serem usadas durante os meses no calabouço. Morrel, pelo que ouço sobre você, deve ser um sujeito bem perigoso, disse o diretor. Aquela apresentação pressagiava desgraça para mim. Não respondi. Irritado, ele prosseguiu, claramente querendo causar impressão diante dos outros. Então você não quis entregar as armas, hein? E as tem escondidas aqui na prisão? Tudo bem. Vou tentar encontrá-las. Subirei para vê-la em algumas semanas, quando estiver com minhas botas de mar. Acho que você não está confortável aqui. Vou colocar um sobretudo em você. Vai mantê-lo aquecido. Quem sabe isso faça mudar de ideia e contar onde estão as armas. Na verdade, sei que vai. Se não, então você é o próprio diabo, e eu sou um covarde.
Give Adam me empurrou de volta para a cela. Quando fiquei sozinho de novo, chamei o Tiger. Mas ele já havia ouvido a fala alta do novo diretor, o homem a quem dei o apelido de o pirata de um olho só. Mais do que isso, ele o havia visto. O diretor passará na cela dele para observá-lo também. Não gostei muito dele, Ed. E, se meu julgamento sobre diretores da Idade da Pedra ainda vale alguma coisa, acho que o destino nos pregou uma peça ruim nessa mudança. Temo que tempos difíceis estejam por vir, e talvez seja melhor pararmos com as conversas até sabermos para que lado o gato vai pular. O pobre Tiger agora fazia soar um toque sombrio com os nós dos dedos, e eu me lembrei da terrível história que ele havia me contado sobre sua vida. Tudo o que ele fizera parecia ter sido justiça. Tudo estava contra ele desde o começo. Até mesmo seu nascimento prematuro fora resultado de uma tragédia. Ele nunca frequentou a escola. Ainda criança, trabalhou no serviço de mensageiros. Era apenas um garoto quando caiu sob a mira da lei por reagir a um ato de injustiça. Foi acusado de agressão, por ter atirado no superintendente do serviço de mensageiros, e recusou-se a testemunhar em sua própria defesa. Fazer isso traria o nome de uma jovem para o caso. Essa foi sua iniciação no código de honra do submundo. Seu silêncio lhe rendeu uma longa sentença na prisão. Lá, foi moldado por especialistas no crime, que lhe transmitiram conceitos distorcidos e deturpados do certo e do errado. Aprendeu que a lei e seus agentes eram inimigos naturais, a serem enganados e combatidos. Companheiros endurecidos de prisão lhe disseram que era certo cometer perjúrio para defender um amigo do submundo, e que a morte era o destino apropriado para traidores. Após sua libertação, ele voltou ao submundo. Na próxima vez em que enfrentou o tribunal, foi acusado de roubo. De fato, ele não havia participado do crime. 4 homens haviam sido presos. Um deles tornou-se traidor e, para salvar o irmão mais novo da prisão, contou uma história ao promotor. Era perjúrio. Confessou que ele e os outros 2 homens eram culpados, mas disseram que haviam envolvido erradamente o irmãozinho, e que ele falaria a verdade, testemunharia para o Estado e revelaria quem era o 4º homem se recebesse a clemência do tribunal. Ele então deu o nome de Jake Oppenheimer como o 4º homem. Pobre Jake foi o primeiro a ser julgado. Os outros 2 jovens foram obrigados a permanecer em silêncio, ouvindo outro homem ser condenado a 50 anos com base em falso testemunho. Não podiam falar em sua defesa, pois suas próprias culpas ainda não haviam sido determinadas. Tudo escureceu diante dos olhos de Jake, um rapaz de 18 anos condenado a 50 anos. Então, ele se lembrou do código de honra do submundo. 50 anos, prisão perpétua, 40 anos e 10 anos completaram a obra dos juízes naquele dia, encerrando a vida de 4 jovens criminosos, 3 deles realmente culpados, ele, inocente. Que estranho! Ele pensou. Se a lei fosse justa, nossas sentenças ao menos teriam sido iguais. O pobre Tiger me perguntou. Por que um juiz mostra clemência a um homem que é cúmplice no crime? O fato de que ele troca provas incriminadoras pela condenação de outro torna menos criminoso ou menos perigoso para a sociedade. Ele é um Judas, de qualquer forma que se veja. E a única diferença entre o antigo e o moderno é que o traidor de Cristo cometeu suicídio. Traição é traição no mundo inteiro, ele disse, e eu apenas eco o clamor das nações quando digo, morte a todos os traidores. Seu treinamento no submundo agora dava frutos. Ele foi enviado à prisão de Folsom para cumprir seus 50 anos. Lá, estava em julgamento perante o tribunal da opinião pública daquele mundo em miniatura atrás das grades. A própria faca que iria justificar o código foi colocada em sua mão. O traidor que o havia condenado a 50 anos de prisão sem piedade sentiu que seu fim se aproximava. Também lhe haviam dado uma faca. Foi um duelo justo, com as armas sendo sacadas quase ao mesmo tempo. Alguns lampejos das lâminas reluzentes, e o informante jazia ofegante. Seu sangue tingia as pedras do pátio da prisão. Jake foi então condenado à prisão perpétua, somando perpétua e 50 anos. Vítima de um conceito distorcido, o código do submundo enfrentava, de fato, um futuro trágico. Tendo cometido um crime em Folsom, foi transferido para San Quentin. Sua chegada ali foi o sinal para o início da perseguição. Perseguição. Quebrem o espírito dele ou matem-no. Essa foi a ordem dada. Jake havia entrado em conflito com um guarda. Foi sentenciado a 3 meses de tratamento impiedoso no calabouço. Quando libertado, foi mais uma vez vítima de uma armação e jogado de volta ao calabouço. A sinistra voz da prisão voltou a expressar sua desaprovação diante da resistência de Jake. A faca, sempre à disposição, foi novamente colocada em suas mãos, acompanhada das palavras encorajadoras, seja valente e ataque de volta. E o guarda que havia iniciado sua trajetória descendente rumo ao calabouço foi o próximo a cair sob a mão erguida de Oppenheimer. A prisão rugiu sua aprovação aos ouvidos atordoados de Jake. A forca foi enganada pela segunda vez, pois a vítima sobreviveu. Jake foi sentenciado ao calabouço pelo restante de sua vida natural. Passaram então a chamá-lo de o tigre da jaula da prisão. Capítulo XV. Asterisco asterisco terror negro de San Quentin. A revelação asterisco asterisco. A porta da minha cela bateu com força. Fiquei sozinho e, arrastando-me pelo chão centímetro por centímetro, com a borda da sola do meu sapato direito bati uma mensagem na parede para o tigre. Temia que ele se revoltasse. Ele tinha ouvido a conversa em voz alta e o tratamento brutal em minha cela. Implorei que ele se mantivesse calmo. Um novo horror havia atingido San Quentin. Estava se escrevendo uma história tão negra quanto o inferno. O pirata Caolho, o recém-nomeado diretor da prisão, havia introduzido uma máquina de tortura de aparência peculiar, que mais tarde ficou conhecida como colete de força sangrento de San Quentin. No entanto, o pirata insistia em chamá-lo de seu sobretudo ou, em momentos de fúria, apenas de a jaqueta. Fui a primeira vítima a ser esmagada em suas dobras constritoras. Meus gemidos agonizantes e o sangue que escorriam do meu corpo marcaram seu batismo em San Quentin. Isso aconteceu ao fim de uma entrevista curta e ríspida com um pirata. Ele havia retornado ao setor de solitárias, conforme prometido durante sua ronda oficial pela prisão. Ele foi direto ao ponto.
Morrel, entendo que você anda se gabando de ter armas de fogo escondidas com segurança aqui na prisão, que só você sabe onde estão, e que desafia as autoridades do Estado a encontrá-las. Está ganhando tempo, jogando um jogo de espera, na esperança de desgastar os oficiais da prisão até que acreditem em sua inocência. Depois que for libertado, então virá o estouro dos fogos. Em resumo, esse é o seu plano, não é? Completou ele. Fiquei em silêncio por um tempo, ouvindo a estranha reviravolta dos acontecimentos. Esse peixe novo de diretor estava revolvendo uma história velha. Quando ele concluiu, respondi educadamente. A questão sobre a qual está falando está encerrada. Já fui julgado por essa acusação. 5 juízes ouviram as evidências e me condenaram à solitária pelo resto da vida. Ah, esse é o seu álibi? Exclamou ele. Bem, é um bom álibi, até certo ponto, mas estou aqui para te dizer que ele não serve mais. Entenda bem o que vou te dizer. Aqueles 5 juízes podem ter sido respeitáveis à sua maneira, mas agora você está diante de um homem que tem o poder dos 5 reunidos em um só. E como tal, vou julgar este caso novamente, do meu jeito. Eu trouxe comigo os meios para fazer valer minhas ordens. Antes de começar, você tem uma chance de se redimir. Entregue as armas de fogo e me encarregarei de revogar sua sentença perpétua neste lugar. Mais ainda, apagarei sua ficha e o restabelecerei a conduta exemplar, com as mesmas oportunidades que qualquer outro prisioneiro em San Quentin que cumpra prisão perpétua. O pirata me deu 24 horas para pensar. Agora estavam abrindo a porta da minha cela para cumprir suas ameaças. Olhei curioso para o objeto. Era feito de lona grossa e pesada. Tinha cerca de 1,20 m de comprimento, com ilhoses de latão nas laterais, espaçados a 10 centímetros. No interior da jaqueta havia 2 bolsos de lona. Ela estava nas mãos de Nguivi Adam, o guarda das solitárias. Na outra mão, ele segurava um rolo de corda nova de meia polegada de espessura. Estendendo a coisa horrenda à minha frente, com um palavrão ordenou que eu colocasse as mãos nos bolsos. Assim que o fiz, ele envolveu-me com as dobras de lona e, inserindo a corda nos ilhoses, começou a amarrar tudo bem apertado nas costas. Feito isso, ele me levantou bruscamente do chão e me lançou de bruços. Firmou o pé nas minhas costas e puxou ainda mais a corda, até que minha respiração passou a vir em arfadas curtas e difíceis. Chamou um de seus assistentes para segurar uma das pontas e ajudá-lo a apertar. Os 2 homens puxaram a corda com toda a força que tinham, até que não restasse mais nenhuma folga no sudário de lona. Então Nguivi Adam amarrou firmemente o nó, me rolou de costas e saiu da cela. Antes de fechar a porta, o pirata comentou friamente. Se ele quiser falar nas próximas 48 horas, tire-no da jaqueta e me telefone. É só isso. Desde o dia em que entrei em Folsom, o cárcere do povo, até agora, pensei já ter vivido todo o espectro da desumanidade do homem contra o homem. Os horrores persistentes da forca improvisada ainda estavam vivos na minha mente, as noites miseráveis em uma masmorra, deitado no chão frio de pedra, sem um cobertor para aquecer meu corpo trêmulo. A cela com cloreto de cal foi terrível, mas tão repentina que não deixou espaço para registrar a dor. Apenas suas consequências, saúde arruinada e nervos em frangalhos, ficaram gravadas na minha memória. Agressões, espancamentos e interrogatórios violentos eram apenas incidentes da minha vida na prisão, parte de Folsom e, depois, de San Quentin. Nunca esquecerei a longa noite de insanidade passada com mais 7 homens em uma cela de pedra cheia d'água até o pescoço, ouvindo gemidos e súplicas por misericórdia dos outros desgraçados, ou os meses suportados na cela solitária, escura como o breu, punição por meu papel como um dos líderes do motim da fábrica de Juta. Por fim, veio a maior tragédia de todas, quando fui incriminado na conspiração das armas em San Quentin. Não havia esquecido as cutucadas com cabos de picareta e o interrogatório lento e torturante em que éramos retirados um a um da masmorra para o escritório do capitão do pátio. Depois veio a longa espera, 36 dias na masmorra, com pão e água, preso à parede por uma corrente grossa de 1 metro presa à minha perna com um grilhão, depois o julgamento e a sentença, prisão solitária pelo resto da vida. Mas agora um novo capítulo de experiências atormentadas e terríveis estava prestes a começar. Nós, modernos, olhamos para a Idade das Trevas com horror. Trememos ao pensar nas crueldades infligidas às vítimas do terrível reinado da Inquisição Espanhola, nas brutalidades arrepiantes dos chineses, cortando orelhas, mãos e pés dos condenados antes da morte, nas sanguinárias vinganças dos malaios, derramando óleo nos cabelos de suas vítimas e incendiando-os, colocando um rato vivo dentro de uma bacia de ferro amarrada ao corpo do cativo para que o animal cavasse caminho até sair por dentro dele. A história terrível dos tiranos hindus, persas e egípcios, e os relatos arrepiantes do terrível turco e dos czares negros da Rússia chegaram até nós. França, Alemanha, Inglaterra e Itália, todas têm seus registros de torturas monstruosas. O chocante sistema carcerário da Inglaterra, desde as primeiras tentativas tímidas de melhora por aquele homem santificado, John Howard, até hoje, fez suas vítimas clamarem ao céu por misericórdia. Mas desde os tempos mais remotos essas iniquidades eram praticadas abertamente e sem vergonha, para que o mundo visse. Não assim o nosso sistema carcerário modelo americano. Ele esconde sua depravação e atos de destruição da alma por trás de muros cinzentos e opacos, longe da luz do dia, no lúgubre breu das masmorras, onde pobres mortais indefesos podem gritar sua agonia sozinhos e sem serem ouvidos. Disse com frequência que o patrão sabe menos dos escândalos de sua própria casa do que os vizinhos. Esse ditado se aplica perfeitamente ao cidadão deste país no que diz respeito ao conhecimento sobre nossas instituições públicas. Sua ignorância é espantosa, pois ele não sabe absolutamente nada sobre elas ou sua administração. O sistema prisional americano, com seu registro manchado de horrores carcerários, é um livro fechado de mistérios para ele, e se não fossem as poucas vozes corajosas que vez ou outra se levantam ao sair das prisões deste país, não se ouviria uma palavra, nenhum protesto. A capote do pirata caolho, a sangrenta camisa de força de San Quentin, esse instrumento do inferno, em seu terror negro, superava até os horrores descritos por Poe em Asterisco Poço e o Pêndulo Asterisco. Viajantes da selva já descreveram a terrível agonia de uma vítima nativa sendo espremida até a morte por uma jiboia gigante. Tudo isso é terrível demais para a mente humana contemplar, mas mesmo esse espetáculo inconcebível empalidece diante dos terrores de morte causados pela jaqueta.
Não haviam se passado 15 minutos desde que fui posto na jaqueta, e dores começaram a disparar por meus dedos, mãos e braços, estendendo-se gradualmente até os ombros. Então, por todo o meu corpo, surgiu uma sensação de formigamento, como se milhões de agulhas afiadas estivessem perfurando minha carne sensível. Logo, um sentimento de horror me dominou. Eu precisava tentar romper as dobras de lona antes que a armadilha do diabo me estrangulasse até o último suspiro. Num esforço sobre-humano, projetei meu corpo para cima e me virei, rolando contra a parede oposta àquela onde eu vinha batendo com o pé para me comunicar com um tigre. Comecei a chutar freneticamente com meus sapatos pesados e, por fim, consegui arrancar um grito dos pulmões sufocados. Num salto, Dane-se estava à porta. "Cale a boca, seu desgraçado!" Ele gritou. "Se quiser falar, o diretor está pronto para ouvir." "Ei, Mac, traga a mordaça e eu vou calar esse barulho de vez." Poucos minutos depois, mais uma miséria se somava à tortura. Dane-se enfiou brutalmente uma mordaça feita de sola grossa na minha boca, amarrando-a com firmeza ao redor do meu pescoço. Hora após hora, eu suportei a dor, e com o passar do tempo a angústia se tornava cada vez mais insuportável. Não dormia, nem de dia nem de noite, e o sofrimento se arrastava lentamente no silêncio da prisão. As horas passavam como se pesassem toneladas. Então surgiu um novo horror. As excreções corporais, sobre as quais eu não tinha controle naquela prensa de lona, corroíam meus membros feridos. Meus dedos, mãos e braços ficaram dormentes e sem vida. Assim sofri incessantemente por 4 dias e 14 horas. Ao final desse período, o diretor ordenou que Dane-se removesse a jaqueta. Ao ser libertado daquela pressão, tentei me levantar, mas estava fraco demais. Meus membros estavam temporariamente paralisados. Após algum tempo, reunindo todas as forças, consegui me sentar e finalmente arranquei as roupas encharcadas. Que visão terrível! Minhas mãos, braços e pernas estavam horrivelmente machucados. Meu corpo estava encolhido como de um velho, e um fedor horrível emanava dele. Rastejando até o balde de água, lavei os hematomas ardentes e limpei o sangue seco onde as cordas haviam cortado impiedosamente minha carne. E então, completamente exausto, desabei sobre meu colchão de palha, cobri-me com um cobertor e não me levantei por uma semana. Durante esse tempo, todos os horrores da minha vida desgraçada desfilaram implacavelmente pela minha mente atordoada. Quão injustas, quão diabólicas são as circunstâncias que me arrastaram da condição de um agente livre, que trouxeram tamanhas torturas. Eu refletia. Tudo havia vindo como um furacão, inesperado e, portanto, ainda mais cruel. Inocente, eu deveria ser literalmente destruído, vítima das circunstâncias. Com compaixão, o pobre tigre tentou me chamar, mesmo correndo o risco de ir parar na jaqueta. Não me mexi do meu colchão de palha, mas o amaldiçoei duramente por seus toques. A essa altura, eu estava em rebelião aberta contra o mundo. Estava à beira de uma grande ruptura. Chegará ao ponto de virada, o estágio em que ou eu afundaria para sempre nos abismos do desespero, ou renasceria como um novo ser, com a compreensão de que meus sofrimentos haviam tido um propósito, que era necessário passar por esse verdadeiro inferno na Terra para que despertasse em mim a consciência de um grande poder interior, uma filosofia de vida capaz de tornar possível um grande futuro. Fora brutalmente arrancado de um ambiente livre e fácil para um inferno prisional, para as mais vis torturas, para enfim ser confinado numa masmorra pelo resto da minha vida natural. E isso não era tudo. Ali, eu ainda deveria suportar a sangrenta camisa de força, o capote do pirata, criado especialmente para mim. Minha sanidade havia sido poupada, mas para quê?